Bom dia, gente. Meu nome é Bruno e hoje eu vou estar falando um pouco sobre a Puma Racing, que é a equipe que designou esse nosso projeto. Para quem não conhece, a Puma é a equipe da UNB que compete na Fórmula SAI, uma categoria estudantil do automobilismo. Essa competição tem o objetivo de projetar, montar e testar um carro de alto desempenho, mas que ainda assim seja coerente com o regulamento da competição e que caiba no orçamento da equipe. Ou seja, é necessário analisar e estudar minuciosamente cada detalhe do carro. Com isso, a Puma nos instruiu a estudar o funcionamento e implementar um sistema de DRS, que, apesar de não ser permitido no regulamento atual da Fórmula SAI, é algo que na Fórmula 1 já está desde 2012 e a tendência é que ele seja aceito nas outras categorias, dentre elas a Fórmula SAI, futuramente. Com isso, a Puma nos instruiu a estudar o funcionamento e implementar um sistema de DRS. E agora eu vou deixar aí algumas fotos do carro da Puma. Oi, eu vim falar um pouco sobre a proposta do nosso trabalho. Bom, para esse trabalho de introdução à engenharia mecatrônica, a equipe do Puma Racing colocou o meu grupo para analisar e entender o que é um DRS. Seu nome completo, isso é uma sigla, seu nome é Drag Reduction System ou Sistema de Redução de Arrasto em português. Bom, esse sistema ele foi muito importante e é muito importante para competições de automobilismo por causa de uma certa demanda por mais velocidade em retas. Dito isso, nosso grupo teve que analisar o porquê isso ocorre, como isso ocorre e o que isso tem a ver com o nosso curso. Bom, agora a gente tem que falar o que realmente é o DRS. Bom, o DRS, como o próprio nome já diz, ele é um sistema de redução de arrasto. Mas o que é arrasto? O arrasto também é conhecido como a resistência aerodinâmica. Bom, nesse contexto automobilismo, a gente vai dizer que o arrasto é a resistência que o veículo tem ao se deslocar em velocidades muito altas com o ar. O arrasto ele é causado principalmente pela forma do carro. O que acontece? O ar ele corre durante todo o carro e isso gera uma turbulência ao redor dele, resultando em uma pressão muito forte na parte frontal do carro e uma menor pressão na parte de trás. Essa diferença de pressão cria, além de uma turbulência, uma força contrária ao movimento do carro, o que é o arrasto, o que faz o carro perder velocidade em retas. Já explicado o que é arrasto, a gente pode agora falar do sistema que diminui ele. Bom, o que o DRS faz? O DRS ele muda a forma aerodinâmica do carro, que é o que atrapalha o carro de ir mais rápido por causa da turbulência do ar. Então ele resulta numa redução desse arrasto e aí, consequentemente, numa maior eficiência de todos os aparelhos do carro e uma maior velocidade. Esse sistema ele fica localizado na parte traseira do carro, na asa, e especificamente na asa móvel, ou chamada de flap. Esse flap ele vai se movimentar de forma horizontal, fazendo uma angulação com que permita que essa asa, que antes era uma barreira reta, tipo assim, fique em uma posição mais horizontal, que permita uma passagem de ar muito maior. Essa mudança da posição do flap, ela resulta numa menor aderência do carro com a pista e, como o próprio nome do sistema já diz, ele reduz o arrasto, ou seja, ele reduz a resistência aerodinâmica, o que faz com que o carro possa ir muito mais rápido nas retas. Entretanto, esse sistema ele é ativado quando o piloto, em seu painel ou em seu volante, tem um botão que ele ativa e faz essa flap se movimentar. Bom, por mais que esse sistema seja maravilhoso e faça com que carros andem muito mais rápido, as competições de automobilismo têm regras muito claras e específicas para esse sistema. Vamos usar como exemplo a Fórmula 1, que é a maior competição automobilística do mundial atualmente. Bom, ela tem algumas regulações sobre essa vantagem. A primeira delas é você não pode usar o DRS em qualquer lugar da pista ou em todas as retas. Existem partes específicas da pista, chamadas zonas de DRS, onde os pilotos eles podem utilizar isso. A segunda regra é que, para você usar o DRS, o piloto na sua frente tem que estar a 1 segundo de diferença de você. Se ele tiver mais do que 1 segundo ou menos de 1 segundo,
você não pode usar o DRS. Olá, eu sou o Matheus Romano e vou apresentar de forma rápida como é um DRS fisicamente, ou seja, seus componentes, aparência e etc. Primeiramente, quando se fala em DRS, você pensa logo em uma asa ou num aerofólio, mas não é apenas isso. O DRS, além de possuir a aparência de uma asa, ele na verdade é um conjunto de mecanismos que envolve principalmente uma parte fixa e outra móvel na região do aerofólio em si. Além disso, o DRS pode ser instalado tanto na asa frontal quanto na asa traseira. No caso do nosso projeto, por ser destinado à Fórmula SAI, que é onde a Puama compete, o DRS é proibido em geral. Por isso, nosso modelo é direcionado apenas para a asa traseira. A gente se baseou muito no modelo de DRS usado pela equipe de Fórmula 1 da Red Bull Racing, de 2011, o qual apresenta uma base menor, superior, que se mantém fixa enquanto a base maior se levanta cortando o fluxo de ar. Para realizar esse movimento, a gente desenvolveu um código em Arduino, que com o acionar de botões, ele ativa um motor servo, o qual movimenta a base maior, tendo como resultado algo nesse estilo aqui. Bem, agora eu vou explicar um pouquinho do como vai funcionar o circuito que a gente montou para realizar esse projeto. Ele é composto por um Arduino, por um servo, por uma resistência e por um botão. A gente quis manter o sistema bem simples para conseguir montar ele na vida real. E ele vai funcionar da seguinte forma. A gente conecta uma entrada do botão na entrada de 5 volts e a saída do botão na resistência, e essa resistência é conectada no ground. Uma vez que a gente aperta o botão, essa corrente deveria fluir e fechar o circuito. Mas a gente tem uma saída lógica que liga na entrada lógica número 2. E para outra parte do circuito a gente conectou o servo também no ground e na entrada de 5 volts, mas a gente conectou a entrada lógica do servo na entrada de número 9. E do jeito que o circuito funciona é que quando você ligar o Arduino, você apertar o botão, ele vai receber a informação por meio da porta lógica 2 que o botão foi apertado, e aí ele manda o sinal pela porta lógica 6 para rotacionar o servo 30 graus. E o código é um código bem simples, vai estar aparecendo aí para vocês daqui a pouco, igual uma simulação. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Vasconcelos e eu vim falar sobre a importância do DRS para a Fórmula SAI, que é a competição onde a equipe que está participando do projeto de IEM com a gente, a Puama Racing, atua. Então, o DRS ele é ativado nas retas para que seja feito um ganho de velocidade e um carro consiga ultrapassar o outro. E por isso, ele facilita as ultrapassagens, trazendo mais dinâmica, mais profundidade para a corrida, por depender da habilidade dos pilotos, por ser algo que eles têm que desenvolver para que eles atuem melhor nas corridas, assim deixando as corridas mais divertidas, menos estáticas. Essa é a importância do DRS na Fórmula SAI. Bom dia, turma. Meu nome é João Carlos e eu vou falar um pouco sobre por que engenharia mecatrônica, para resolver o problema do DRS ou implementação do DRS, ou por que o DRS o DRS, a implementação dele, a utilidade dele tem a ver com a engenharia mecatrônica. Primeiramente, porque a engenharia mecatrônica ela advém de outras 3 grandes engenharias, a elétrica, a mecânica e a da computação, e graças a isso, o engenheiro mecatrônico ele tem uma visão maior sobre como implementar essa tecnologia. O DRS, como já foi explicado, ele é uma tecnologia que utiliza do princípio mecânico do arrasto
e do impacto do ar e da resistência do ar para poder fazer o carro andar mais rápido em retas e poder fazer uma ultrapassagem. Então, eu vou colocar um vídeo, um gifzinho, para poder vocês verem como é que funciona esse arrasto. Então, como pode ser visto nesse vídeo, o ar para de fluir para cima e começa a fluir para trás do carro, e ele consegue andar muito mais rápido. É ótimo para ultrapassagens. Mais um vídeo para mostrar como é que o carro ganha muita velocidade nessas retas. De qualquer forma, vai abrir a asa de novo. Já está aberta. Vem Verstappen. Volta 69. E o Verstappen vai pressionar mais uma vez. Bota de lado o Verstappen. Eles praticamente tocam rodas. Verstappen joga Leclerc para fora e Mas isso tem mais a ver com a tecnologia. Mas por que então a engenharia mecatrônica? A engenharia mecatrônica ela faz todo esse estudo mecânico e físico do uso do DRS, até porque a gente tem na nossa estrutura curricular aqui da UNB Física 1, Física 2, Física 3, mecânica dos materiais e etc. Coisas que estudam, que são úteis e são até necessárias para poder implementar essa tecnologia. E então, assim, precisa de uma pessoa com essa visão maior, com essa visão mais expandida sobre essa área, sobre essa tecnologia, para poder implementar ela melhor. Então, para finalizar, eu vou só mostrar um videozinho do que acontece quando não utiliza o DRS corretamente ou não implementa ele de uma forma segura. Oh, massive rear wing failure for Kimi Räikkönen and a huge off for the McLaren driver. That was very, very scary. That's very unusual too to see that. It looks like a pure. Então é isso, espero que tenha ficado claro por que a engenharia mecatrônica é importante, toda essa visão ampla da área, e por que o nosso curso é tão importante, sinceramente, em qualquer área de tecnologia, porque temos essa visão maior e mais expandida.